Concedo a palavra à ilustre deputada Jandira Fegali, PCdoB, Rio de Janeiro. Sua Excelência põe de 5 minutos à tribuna. Senhor presidente, o Brasil está chamado a uma responsabilidade, principalmente quando instala-se Comissão da Verdade, quando a sociedade brasileira exige de nós responsabilidade pública com a consolidação democrática. Há movimentos importantes pela democratização da comunicação, há uma comissão nesse momento reunida discutindo o Marco Civil da Internet, e há uma busca da sociedade brasileira em todas as faixas etárias, e o mundo olha para nós, olhando para uma democracia que emerge e que vai se consolidando nesse país. É exatamente nesse momento que nós temos que expor a coragem política de enfrentar determinados debates e nos colocarmos no campo político ao qual pertencemos. E é dessa forma que eu me coloco na tribuna da Casa, diante da polêmica estabelecida essa semana na questão Lula-Gilmar Mendes. Eu, sinceramente, fiquei estarrecida com o que vi desde a matéria publicada na revista Veja e do que dali decorreu dos ataques profundamente desrespeitosos ao ex-presidente Lula e à própria sociedade brasileira, onde, inclusive, ontem, sinceramente, ao ver a entrevista do ministro do Supremo Gilmar Mendes, de usar as palavras bandidagem, gangsterismo, achar que o povo brasileiro é idiota, imbecil, de que não tem neurônio nos seus raciocínios, uma coisa absolutamente ruidosa e agressiva à sociedade que eu vi aquela entrevista, ao imaginar que aqui nós todos, que somos do campo democrático, não conseguimos perceber, ou no mínimo estranhar, o que ocorre durante essa semana. O próprio jornalista Jônio de Freitas, quando faz a sua matéria na Folha de São Paulo, ele diz assim: o que leva uma revista, 30 dias depois de uma reunião, publicar uma matéria para que o senhor Gilmar Mendes explicite um conteúdo questionado pelos seus interlocutores, publicar um conteúdo que explicita uma possível conversa do ex-presidente Lula com ele, onde o próprio ex-presidente Lula e o outro presente à conversa e anfitrião da conversa negam o próprio conteúdo. Por que será que o ex-presidente Lula, que tem maioria no Supremo Tribunal Federal, recorreria exatamente ao que foi indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique para lhe pedir um favor de atraso de um julgamento? Por que será que o ex-presidente Lula, que nunca permitiu a recondução ou a permanência de pessoas do Ministério Público que questionaram o seu próprio governo ali permanecesse, faria uma pressão indevida no Supremo Tribunal Federal, que deve ter a independência necessária para julgar os processos? Então, de fato, é muito estranho que uma manobra como essa não seja percebida por nós. No momento, inclusive, que a Veja é colocada na Comissão Parlamentar de Inquérito como uma possível instituição, se é que assim podemos chamar o órgão de comunicação, a ser inquirida depois de 200 telefonemas com o senhor Cachoeira de um jornalista chamado Policarpo. Eu, sinceramente, me coloco aqui com muita tranquilidade na defesa do ex-presidente Lula. Acho que é um ex-presidente que deve ser respeitado por todos nós, como também a instituição Supremo Tribunal Federal, que não deveria ser exposta, sim, pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes não deveria expor o Supremo Tribunal Federal numa manobra como essa, que nós devemos todos estranhar as razões que o levaram a esta atitude. E quero aqui defender o ex-presidente Lula, porque não acho admissível que na democracia brasileira manobras como os meios de comunicação fazem e que continua ele sendo protegido por outros grandes meios de comunicação, como ontem na entrevista dada e hoje continua sendo protegido, para agredir um ex-presidente que honrou esse país
defendendo um projeto democrático que levou esse país à respeitabilidade mundial. Quero aqui, senhor presidente, fazer essa defesa com tranquilidade, contra manobras diversionistas, e acho que a Veja... Senhor presidente, e acho que a Veja deve ir lá, depor-se na CPI para explicar suas permanentes manobras e explicar e explicitar à sociedade brasileira e ter até este direito, no contraditório, de explicitar e até permitir o convencimento a todos nós de que não tem, de fato, nenhuma relação com os corruptores e manobristas da política desse país. Portanto, aqui minha solidariedade ao ex-presidente Lula, minha solidariedade aos democratas desse país, em nome dos que defenderam, morreram e continuam defendendo a democracia brasileira. É óbvio que eu não acredito na isenção dos meios de comunicação, mas nós precisamos exigir essa isenção e que todas as versões sejam dadas com clareza e com respeito ao povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao ilustre deputado Geraldo Tadeu, seguida Eulio Cruvinel. Senhor presidente, deputado Inocêncio Oliveira, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje é um momento especial para nós, do sul de Minas,